Um dia entre os mortos. Bem-vindo ao canal Vozes e Contos, onde o suspense e o terror ganham vida. Prepare-se para embarcar em uma história que vai mexer com sua mente e seus sentidos. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, ative o sininho e não perca nenhum dos nossos relatos assustadores. Agora apague as luzes e mergulhe conosco em um dia entre os mortos. Meu nome é Caio, e até ontem eu era uma pessoa normal. Mas algo aconteceu, algo que não consigo explicar. Tudo começou com um convite estranho, e agora eu me pergunto se eu ainda sou eu. Era uma tarde nublada de novembro, típica em nossa cidade pequena. Eu estava no meu turno como jornalista freelancer quando recebi um envelope sem remetente. O papel era áspero e tinha um cheiro estranho de terra úmida. Dentro, uma folha preta com letras brancas em um formato macabro. Você foi escolhido para participar de um evento único. Venha conhecer o outro lado. Local, Cemitério dos Anjos, 23 horas. A princípio, achei que era uma brincadeira de mau gosto, mas algo naquela carta me puxava. Talvez fosse o tédio da minha rotina ou minha curiosidade mórbida, mas decidi ir. Às 23 horas em ponto, lá estava eu, parado diante do portão enferrujado do cemitério. O vento parecia sussurrar entre os túmulos. Senti minha pele arrepiar, mas minha curiosidade era mais forte. Lembre-se de se inscrever no canal Vozes e Contos para não perder nenhum detalhe dessa história arrepiante. Sua inscrição nos ajuda a trazer mais relatos como este. Dentro do cemitério, as coisas pareciam diferentes. As lápides eram maiores e havia uma névoa densa que tornava difícil enxergar além de alguns metros. Logo ouvi passos que não eram meus. "Quem tá aí?" perguntei, tentando soar firme. Nenhuma resposta. Só um som baixo, como se alguém estivesse arrastando algo pesado. Quando me virei, vi um homem alto, pálido, com roupas desgastadas e olhos vazios, me observando de longe. Ele não se mexia, mas seu olhar atravessava minha alma. Continuei andando, tentando ignorar a sensação de que estava sendo seguido. A cada passo o cemitério parecia maior, mais labiríntico. As árvores estavam mais torcidas, e as lápides traziam nomes que eu reconhecia. Pessoas que conheci e que estavam vivas na última vez que as vi. No centro do cemitério encontrei uma pequena capela. A porta estava entreaberta e de lá vinha um som. Era um sussurro, não, um lamento. Entrei e o que vi me tirou o fôlego. Dentro da capela havia uma mesa redonda com várias cadeiras. Cada cadeira tinha uma vela acesa diante dela e uma pessoa sentada. Mas aquelas pessoas estavam mortas. Elas tinham a pele acinzentada, os olhos fundos e exalavam um cheiro de podridão. Antes que eu pudesse sair correndo, a porta atrás de mim se fechou com um estrondo. "Bem-vindo, Caio", disse uma voz rouca. Me virei e vi o homem pálido que havia me seguido. Agora ele estava mais perto, e sua aparência era ainda mais assustadora. Ele apontou para uma cadeira vazia na mesa. "Sente-se." Minha mente gritava para fugir, mas meu corpo não respondia. Era como se algo estivesse me forçando a obedecer. Me sentei. As velas na mesa piscaram, e o ambiente ficou ainda mais frio. Aquelas figuras mortas começaram a se mexer, olhando diretamente para mim. "Você foi escolhido para nos ouvir, para levar nossa história ao mundo dos vivos", disse uma mulher, com uma voz que parecia vir de dentro de um túmulo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal Vozes e Contos e compartilhe essa história. Estamos apenas começando. Eles começaram a contar suas histórias. Cada um deles havia morrido de forma trágica, assassinatos, acidentes, traições, e todos tinham algo em comum. Estavam presos ali, incapazes de seguir em frente. "E você, Caio, será nosso mensageiro." A voz do homem pálido cortou o silêncio. "Mensageiro?" perguntei, confuso e apavorado. "Você será o elo entre os mortos e os vivos. Sua missão é contar ao mundo que estamos aqui, que eles não estão seguros." De repente, senti uma dor insuportável no peito. Era como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de mim. Quando olhei para baixo, vi minha própria mão começando a desaparecer. "O que vocês estão fazendo comigo?" gritei. "Apenas garantindo que você não nos esqueça." Acordei no dia seguinte em minha cama, mas algo estava diferente. Minha casa parecia morta. As cores estavam desbotadas, os sons abafados. Olhei para o espelho e quase não me reconheci. Meu reflexo estava pálido, como o do homem que havia me seguido. Desde então, não consigo escapar dos sussurros. Eles estão sempre lá, me observando, me lembrando de que minha missão está apenas começando. E agora eu conto essa história para você, porque talvez você seja o próximo a receber aquele convite. Desde aquele dia, minha vida virou um pesadelo interminável.
A cada esquina, sinto como se estivesse sendo observado. Os reflexos nos espelhos não parecem meus sussurros aos sussurros. Eles nunca param. Uma noite, enquanto eu tentava escrever sobre o ocorrido, percebi que a tinta do meu caderno estava começando a desaparecer, como se alguém estivesse apagando minhas palavras. No lugar delas surgiam mensagens. Caio, volte ao cemitério. O trabalho não está completo. Eles estão esperando por você. A ideia de voltar ao cemitério dos anjos me aterrorizava, mas parecia que eu não tinha escolha. Cada tentativa de ignorar as mensagens só fazia os sussurros ficarem mais altos. Eles invadiam minha mente até o ponto em que eu não conseguia mais distinguir o que era real. Na noite seguinte, contra toda a lógica e instinto de sobrevivência, voltei ao cemitério. Desta vez, o portão estava aberto, como se esperassem minha chegada. A névoa estava mais densa e o ar tinha um cheiro pútrido que fazia meu estômago revirar. Caminhando pelo mesmo caminho tortuoso, percebi algo diferente. As lápides pareciam mais vivas. Eu podia ouvir gemidos abafados vindos debaixo da terra, como se algo ou alguém estivesse tentando sair. Cheguei novamente à capela, mas agora ela parecia maior, mais imponente. Quando entrei, a mesa estava lá, mas desta vez estava vazia. Apenas uma vela estava acesa no centro. Então, a porta atrás de mim se fechou com um estrondo. Você voltou. A voz rouca do homem pálido me fez congelar. Ele estava lá, parado no canto da sala, mas algo nele havia mudado. Seus olhos estavam completamente negros e sua pele parecia mais deteriorada, quase como se estivesse apodrecendo. O que você quer de mim? Perguntei, tentando manter a compostura. Não é o que eu quero, Caio. É o que eles querem. Antes que eu pudesse perguntar quem eram eles, as paredes da capela começaram a pulsar, como se estivessem vivas. Vozes ecoavam por todos os lados, e então, eles apareceram. Figuras translúcidas começaram a surgir ao meu redor. Alguns tinham rostos distorcidos, outros pareciam estar gritando silenciosamente. Eram as mesmas pessoas que eu havia visto antes na mesa, mas agora havia muito mais. Você aceitou o convite, Caio. Agora é tarde demais para voltar atrás. A mulher que havia falado comigo na primeira noite estava de volta, seu rosto coberto por veias escuras que pareciam pulsar. Eu não aceitei nada. Gritei desesperado. Você veio até nós. Isso é o suficiente. As figuras começaram a se aproximar e eu senti o ar ao meu redor ficar mais pesado. Era como se cada passo que davam roubasse um pedaço da minha energia. Não se esqueça de se inscrever no canal Vozes e Contos. Essa história está apenas começando, e você não vai querer perder o desfecho. O homem pálido ergueu uma espécie de cetro feito de ossos, e as velas ao redor se acenderam sozinhas. Ele apontou para mim, e as vozes se intensificaram. Sua alma é a chave, Caio. Com ela podemos cruzar para o seu mundo. Isso não vai acontecer, gritei, tentando correr para a porta. Mas era tarde demais. As figuras se uniram, formando uma parede translúcida que bloqueava minha saída. Quando tentei atravessá-la, senti uma dor excruciante, como se algo estivesse rasgando minha pele por dentro. Fui jogado de volta ao chão da capela, e o homem pálido se aproximou. Não lute contra isso. Você não pertence mais ao mundo dos vivos. De repente, tudo ao meu redor começou a girar. O chão parecia desmoronar, e eu caí em um abismo infinito, cercado por gritos e lamentos. Quando finalmente parei de cair, percebi que estava em um lugar diferente. Era como um reflexo distorcido do cemitério, com árvores retorcidas e um céu vermelho sangue. Bem-vindo ao limbo, Caio. A voz do homem pálido ecoou novamente, mas agora vinha de todos os lados. Nesse novo lugar, eu era apenas um espectador. Vi cenas de pessoas sendo perseguidas por suas próprias culpas, gritando por perdão. Vi rostos familiares, pessoas que eu sabia que estavam vivas, mas que de alguma forma também estavam ali. Então, vi algo que me fez perder o fôlego. Meu próprio corpo, sentado à mesa na capela, com os olhos completamente negros. Você é um de nós agora, Caio. Antes que eu pudesse reagir, fui puxado de volta para o cemitério, mas algo estava diferente. As lápides não tinham mais nomes desconhecidos. Todas traziam meu nome, repetido várias vezes. E então eu entendi. Não havia saída. Eu estava condenado a viver entre os mortos para sempre, contando suas histórias, sendo a ponte entre os dois mundos. Inscreva-se no canal Vozes e Contos para não perder mais histórias como esta. Quem sabe, você não será o próximo a ouvir o chamado do Cemitério dos Anjos.